Cláudio Rezende está chegando de volta das férias, descansado e cheio de notícia. Nessa terça-feira, aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia, tem jogador que está de saída, tem venda. O Cláudio vai trazer aqui no Rádio Esportes. Tudo bem, Cláudio? Um abraço, boa tarde. Aliás, bom dia ainda para você, Claudão. Bom dia a você, Cirilo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Feliz Natal atrasado para todos, Dá tempo ainda, dá tempo ainda, né? A turma ainda tá no clima natalino. Eu vi até de vermelho ainda hoje. É, mas estamos aí, né? Para atualizar as informações do Atlético Galão da Massa, que tem notícia, sim, na manhã desta terça-feira, né? Começando a última semana do ano, numa apuração aí do nosso colega Henrique André, junto com o Guilherme Abraão, que é o nosso correspondente lá no Rio de Janeiro, de que o Atlético está negociando mesmo, faltam aqueles detalhes de documentação para que seja oficializada a transferência em definitivo do lateral direito Paulo Henrique para o Vasco da Gama. O Paulo Henrique já estava no Vasco no último Campeonato Brasileiro, foi contratado pelo Galo na janela do ano passado, né? Junto ao Juventude, no Galo não conseguiu se firmar, jogou poucas partidas e acabou sendo negociado com o Vasco, que tinha o direito de compra. E o Vasco está exercendo o direito de compra para ficar em definitivo com o lateral Paulo Henrique, que fez 14 jogos na Série A, fez um gol e uma assistência. Os detalhes finais estão sendo costurados. Daqui a pouco, quem sabe, a gente já pode ter alguns detalhes aí que a gente continua apurando de valores, percentual do Atlético, tem um percentual do Juventude no meio do caminho aí. Mas, de qualquer forma, Cirilo, é uma negociação que acontece para o Atlético, um jogador que não estava nos planos, não viria, né? Não estaria no elenco para 2024, e o Galo consegue resolver a situação do Paulo Henrique, que foi bem no Vasco, né? Pelo menos que a gente pôde apurar lá junto com os colegas do Rio de Janeiro durante o ano. Agradou ao Vasco da Gama, que agora tem inclusive o Alexandre Matos, né, como diretor de futebol, e o Alexandre Matos costurou agora com o Rodrigo Caetano aqui no Galo essa transferência em definitivo do Paulo Henrique. É um valor que entra, não é uma grana espetacular, mas para um jogador que não ia jogar, Cirilo, fica de bom tamanho. O Atlético que fica sem um jogador, né? Agora não precisa mais se preocupar com o atleta que não estaria nos planos para a temporada. Ô Alexandre Simões, um abraço para você, bom dia. O Paulo Henrique começou a temporada no Atlético, teve suas oportunidades, algumas pequenas oportunidades, não teve um bom desempenho, surgiu o Vasco da Gama, por lá também ele foi reserva boa parte do tempo, mas terminou o ano jogando bem. O Vasco faz um investimento. Pro Atlético não tinha realmente jeito dele continuar não, né, Simões? Tudo bem? Tudo bem, Cirilo, Cláudio, quem acompanha a gente, Alê. Até porque o Atlético tem dois laterais superiores ao Paulo Henrique, né? Renovou com o Mariano, né? Com os dois, Mariano e Saravia. E com o Saravia. E os dois são superiores ao Paulo Henrique, que realmente teve um papel importante na arrancada do Vasco. Inclusive fazendo um gol decisivo num clássico com o Botafogo, não foi isso? Que ele faz um golaço, arranca pela direita, puxa e bate de pé esquerdo, e o Vasco vence o Botafogo em São Januário no momento em que a pressão era muito grande sobre o time Cruz Maltino. E o passe na assistência que ele deu, Simões, foi para o Serginho, quando o time ganhou do Bragantino, né? Isso, a última rodada, o 2-1. Então ele fez um gol importante contra um rival e na última rodada também. E a última rodada tensa, né? Porque o Vasco passou vários momentos na segunda divisão, né? Porque o Bahia venceu, abriu o placar com o Atlético de cara, o Galo empatou e o Bahia já fez o 2-1. Então, quer dizer, foi um jogador que marcou essa reta final do Vasco. Isso, com certeza, influenciou demais, além da irregularidade do Pumita, né? O Puma Rodrigues, que começou o Brasileirão muito bem, que era a prioridade do Vasco, inclusive fazendo um bom jogo contra o Galo aqui no Mineirão, né? O Vasco vence por 2-1, logo na primeira rodada, mas não conseguiu ter regularidade, e o Paulo Henrique aproveitou a oportunidade. E aquele famoso bom negócio para todo mundo, né? O Vasco, pro Atlético, pro Paulo Henrique, que não teria espaço aqui no Galo. Então, quer dizer, boa sorte ao Paulo Henrique na sequência da vida dele lá em São Januário. Ale Oliveira, um abraço, bom dia, tudo bem, Ale? Muito bom dia, viu, Cirilo? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha e nos consagra na maior rádio desse país, ok? Ok, Ale Oliveira. Quanto à lateral direita do Atlético, renovações para a próxima temporada, Mariano e Saravia. O Paulo Henrique é uma venda do Atlético, né? Vai permanecer na equipe do Vasco da Gama para esse próximo ciclo, para 2024. São 3 escolhas corretas feitas pelo Atlético, Ale? Eu acho que sim, viu? Acho que o Mariano,
o Saravia fizeram por merecer, fizeram uma boa temporada e eu acho que já mostraram que tem condição de continuar defendendo a camisa do Atlético. Já o Paulo Henrique não, né? Aliás, acho que até toda a trajetória dele, a carreira, mostra que talvez tenha sido um equívoco, inclusive a chegada dele, né? E com todo o respeito do mundo, a história e a torcida do Vasco, que são gigantescas, hoje você está falando de 2 elencos diferentes, né? O Atlético briga por outras coisas, eu acho que é uma outra realidade. Então, que bom para ele, que bom para o atleta e para o Vasco que ele conseguiu se destacar nessa reta final, mas aí a gente está falando de níveis diferentes, né? O que o Atlético briga, o elenco do Atlético, o que ele tem de ambição para 2024, acho que é diferente do que o Vasco tem. Ô Claudio, e a defesa, exceção aí a aposentadoria do Hever, fica todo mundo, né, Rezende? Fica todo mundo, inclusive o Atlético vai ter, pelo menos se nada mudar, né, nesse início de pré-temporada em janeiro, o Galo vai ter o Rômulo, zagueiro, no lugar do Hever. O Rômulo, um zagueiro formado na base, que inclusive já figurou aí no banco de reservas em alguns jogos no Campeonato Brasileiro de 2023. E na lateral direita, a expectativa é que o Vitor Gabriel faça parte do elenco também. Ele vai para a Copinha, vai jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior agora em janeiro, mas depois, a ideia do Galo, pelo que eu pude apurar internamente, é o seguinte, Cirilo e amigos, 11h45. O Galo mantém Mariano e Saravia. Esse ano eles revezaram. Se você pegar os números de jogos dos dois, dá um número de jogos parecido. Saravia jogou um pouquinho mais, mas é muito parecido. Então reveza os dois ali. Quando um não puder jogar, ou quando um tiver lesionado ou suspenso, joga o outro. E nesse período aí vai amadurecendo o garoto, né? Que é um prata da casa, o Vitor Gabriel, jogador de seleções de base, esteve recentemente no Mundial. E aos poucos, né, porque ele é muito jovem, ele tem categoria sub-17, vai jogar a Copa São Paulo agora. Então, aos poucos, como não tem muita oferta no mercado, você vai ao mercado buscar lateral direito, ninguém consegue achar. Então, o Galo preferiu manter os dois para revezarem de novo, Saravia e Mariano. O Felipão já conhece, já sabe o estilo ali, que pode utilizar um ou outro. E aos poucos vai amadurecendo aí o garoto Vitor Gabriel, Vitinho, que é um nome aí que o Atlético vai trabalhar com muito carinho para o futuro. É aquela conversa que a gente vem tendo, Ale, quanto à categoria de base servindo de fato ao profissional, né? Atletas da base fazendo parte efetivamente do grupo, da parte de cima do time profissional. E o estadual tá aí, né, Ale? Para dar alguns minutinhos para essa garotada, para tirar um pouquinho da pressão no elenco profissional, para, se necessário, adiante nos principais desafios e demonstrando potencial, eles tenham condição de ser utilizados, né? Até porque vai ser uma temporada onde você vai conseguir fazer um planejamento melhor, né? Porque nessa, você teve 4 jogos decisivos da fase preliminar da Libertadores, que eram os jogos mais importantes do primeiro semestre, sem dúvida alguma. Então você dá uma atropelada um pouquinho no seu planejamento. É evidente que o clube precisa ter estrutura para ter uma base sólida. Mas tendo isso, e o Atlético tem investido para que isso aconteça, principalmente já pensando na próxima temporada, eu acho que se você não tiver ali, normalmente você tem um elenco ali com 32, 33 jogadores. Se você não tiver ali do 23 ao 33 a garotada da base, você está trabalhando errado. Até porque, se você pegar, a gente está falando dos terceiro reserva, né? Se o terceiro reserva for um cara que estava acostumado a jogar no outro time, esse cara já não vai gostar de ficar fora do coleta, de não ser relacionado, de não trocar roupa, de não entrar. E a molecada não, vai pegando experiência, principalmente nesses casos, né, que o Claudião citou, de jogadores que são do sub-17 e que já são protagonistas no sub-20. Eu acho que isso é muito importante. E aí, deixar a molecada treinando junto, como você disse, alguns jogos ali do Campeonato Mineiro, para ir pegando um pouco mais de bagagem, pegando mais perícia, sentindo mais à vontade com as grandes estrelas do clube. Eu acho isso fundamental e muito inteligente. Olha, ele tocou num ponto importante, Alexandre Simões. O Atlético tem, para esse começo de temporada, para o primeiro trimestre, 4 datas a menos. Isso dá uma tranquilidade também para não chegar com o elenco tão desgastado quando chegarem, de fato, as principais competições. A gente precisa lembrar, né, o Campeonato Mineiro, ele diminuiu 3 datas em relação ao que era. Ano passado já teve isso, né? Exato. São 8 datas na fase classificatória e mais 4 na fase final, 2 de semifinal e 2 de final. Então caiu de 15 para 12. Já é um campeonato estadual bem enxuto.
O Galo, por estar na Libertadores, ele já vai à Copa do Brasil na terceira fase. Então ele não joga nem a primeira nem a segunda fase da Copa do Brasil, que é jogo único, né? Então, mas de toda forma evita aí viagens que geralmente são longas, né? Principalmente na primeira fase. O Galo até início de abril vai jogar só o Campeonato Mineiro. Sim. O resumo é isso. E tem a tranquilidade de se preparar para a Copa Libertadores, que será duríssima, né? Porque a gente não pode esquecer que o título do Fluminense desse ano impôs a maior hegemonia de um país na história da Libertadores. Já são 5 anos consecutivos que o futebol brasileiro levanta a principal taça do futebol sul-americano. Então, o último título que não ficou com o Brasil foi o de 2018. River, campeão, em cima do Boca, né? Foi na final, Lá a final de Madrid. Isso. Aí 19 o Flamengo ganha, 20 e 21 o Palmeiras, 22 o Flamengo e 23 o Fluminense. Nunca um país tinha conquistado a Libertadores por 5 anos consecutivos. Isso, com certeza, é um incentivo a mais para as equipes dos outros países, principalmente os argentinos, né? Eles estão acostumados a duelar com a gente pela competição e estão ficando em segundo plano. Então vai ser uma Libertadores muito difícil. A cada ano ela se transforma num torneio mais complicado, mas de toda forma o Galo vai ter aí uma preparação, podemos dizer até, né, Cláudio, uma enorme pré-temporada, né? Porque a fase classificatória do Campeonato Mineiro, pela diferença técnica do Atlético em relação aos adversários, a gente pode chamar de pré-temporada também. Ô, Cláudio, deixa eu até entrar aqui numa pergunta, numa análise do Hélio, que está aqui no YouTube, melhor dizendo, no Itatiaia Oficial. Ele está citando aqui a lateral esquerda do Atlético. O planejamento para esse ano é o Rubens meio-campista? E aí teríamos uma contratação? O Atlético vai ao mercado buscar a lateral esquerda, vai buscar o reserva do Arana, vai olhar para a base. Você tem alguma informação quanto a isso? O Atlético já fala disso, Rezende? Não, a princípio, até onde a gente sabe, viu, Cirilo, é que o Atlético vai manter Arana e Rubens como opções à lateral esquerda. Logicamente que o Rubens vinha jogando agora na reta final com o Filipão bem mais em outros lugares, né? No meio campo, até ali na ponta, fazendo a dobradinha com o Arana. Mas como o Arana é um jogador que normalmente não dá espaço, e ainda nesse primeiro semestre a gente está falando aqui, né? Que o Galo até abril, por exemplo, vai jogar só o Campeonato Mineiro. Então o Galo, a princípio, se não perder, né? Se não tiver uma proposta, principalmente pelo Rubens, aí um jogador valorizado, que normalmente aparece alguma coisa para ele, se não tiver uma venda, o Galo não vai ao mercado. A ideia é manter os dois, Arana titular, o Rubens, se precisar ali na esquerda, ele joga, e se não precisar, né, como normalmente não precisa, ele pode ser utilizado pelo Filipão em outras funções. Logicamente que se o Galo buscar, e a ideia é essa, jogador de velocidade para o ataque, pode ser que até o Rubens tenha menos chance lá na frente também, né? Porque vindo o Gustavo Scarpa, que é uma ideia aí do Galo para os próximos dias, né, fechar, bater o martelo, e vindo jogador de velocidade que possa jogar pelo lado esquerdo, já diminui um pouco essa possibilidade do Rubens ter chance por ali. A princípio, Cirilo, respondendo a pergunta, o Galo vai manter Guilherme Arana e Rubens como opções à esquerda. Boa, Cláudio. E a história do presente de Natal foi um pouquinho adiada, né, Rezende? Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes, né? Porque durante esse período de férias, você sabe que a única pergunta que eu tive que tentar responder era essa. Todo mundo me encontra, e os capas, tá chegando, vai vir. E a gente buscou informações aí. Faltam detalhes, né? Mas são detalhes que não são tão fáceis de resolver. Uma negociação como essa, né? O jogador tá fora do país, no exterior. Não faz muito tempo que ele foi, né? O Scarpa jogou uma temporada na Europa, já está voltando para o futebol brasileiro. Então, detalhes lá da saída dele ainda esbarrando para que o Atlético possa oficializar a chegada. Mas daqui a pouquinho a gente traz, inclusive, no segundo tempo do Atlético, detalhes do Scarpa e também os detalhes, né? O Henrique André está buscando ali, enquanto a gente está no ar aqui, detalhes importantes dos valores, de percentual desta venda aí do Paulo Henrique. O torcedor gosta de saber também quanto que o time vai receber, né, Cirilo? Com certeza. Cláudio Rezende e Henrique André, dupla de setoristas da Itatiaia. Acesse também itatiaiaesporte.com.br. Cláudio Rezende está de volta. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo, agora com os detalhes, né, de valores. A gente prometeu, a gente vai trazer aqui no Rádio Esportes. Tá tudo explicado lá também no site itatiaiaesporte.com.br da negociação, da venda da manhã desta terça-feira do Atlético vendendo o lateral Paulo Henrique para o Vasco da Gama. Vamos lá, o Vasco vai pagar $1 milhão por 70% dos direitos econômicos do jogador. Esse valor total aí, hoje na cotação, dá quase 5 milhões, né? Dá 4 milhões e 900
R$1.000. Só que tem um detalhe, desses 70%, o Galo fica com 65% do valor. Então, convertendo, o Galo fica no total com R$3.200.000 dessa transferência de hoje na negociação com o Vasco. O Paulo Henrique fica com 25%, o jogador tem esse percentual, o Juventude, ex-clube dele, 5%, e o Paraná Clube, outro ex-clube, com outros 5%. Agora, o Vasco vai ficar com 70%, o restante, Cirilo, os 30% são divididos dessa forma também, né? O Galo fica com 65% dos 30%, e aí os outros clubes, né? O Juventude 5%, o Paraná e o jogador com 25%. No total, então, o que aconteceu? O Atlético, ano passado, contratou o jogador, o Paulo Henrique, ele veio de graça, porque o contrato estava terminando, o Galo não pagou, como o Vasco está pagando agora, pelos direitos econômicos. Quando ele foi emprestado ao Vasco, o Galo pegou ano passado esse ano, né? R$500.000. E agora mais 3.200.000. Colocando no bolo, o Galo contratou o jogador, não deu certo, pegou ele de graça e no total, os 500 mil do empréstimo, mais os 3.200.000 agora, 3.700.000. Eu acho que corrigiu muito bem o que fez, né? O Atlético, principalmente, temos que dar os méritos aí ao Rodrigo Caetano, porque conseguiu um valor importante para o Galo, um jogador que não ia jogar aqui Com e certeza. que não deu certo no Galo, né, Cirilo? Com certeza, Claudio, sem dúvida alguma, né? Não ia ser utilizado por aqui. Era uma contratação que eu não faria lá no começo, mas depois disso surgiu o Vasco da Gama e resolveu a questão também, né, Rezende? É isso aí. E sobre o Gustavo Scarpa, o que está acontecendo? O Galo já acertou mesmo com ele, com o Nottingham Forest, que é o time da Inglaterra que detém os direitos econômicos. Agora falta a rescisão do jogador com o Olympiacos da Grécia e com o Nottingham. Mesmo dono, os dois clubes, então ele precisa resolver a situação por lá. Como ele tinha mais tempo de contrato, né? E agora o time está pegando uma grana do Atlético, porque o Galo está comprando o jogador, o Scarpa está querendo, lógico, um percentual nessa transferência, nessa negociação. Então, essa situação que está ainda pendente, o Galo não tem muito o que fazer, Cirilo. É só esperar mesmo uma negociação do Gustavo Scarpa com o clube. Essa situação para rescisão de contrato. E aí, no restante, está tudo certo. E quem sabe essa semana aí, não veio o presente de Natal, mas quem sabe pode ser o presente do Réveillon para o torcedor atleticano, o Gustavo Scarpa sendo esse nome de peso para o ano que vem.